anda na minha presença e ser perfeito, baseado na história, baseado no chamado de Abraão. E eu convido a igreja, então, a fazer uso da sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. É o versículo base em que eu irei pregar nesta noite. Está projetado aqui na projeção e vamos então ler Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus, Ele cobra da nossa vida, dos seus servos, daqueles que andam com Ele. Deus, Ele nos cobra perfeição. Não perfeição no sentido de nós errarmos ou pecarmos, porque isso é impossível aos homens. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos os homens são pecadores, não há um justo diante de Deus. Mas qual o significado desta palavra perfeito, perfeição? Perfeição significa uma pessoa íntegra. Não significa que ela não peque, que não há homem que não peque. Completa. Uma pessoa que anda em retidão, em sinceridade. Ele peca, mas ele procura Deus para se consertar. Ele procura Deus para perdoar os seus pecados e se acertar com Deus. Uma pessoa que não deixa dúvidas. Uma pessoa cujo coração não é dividido. Que não está dividido entre Deus e o mundo. Uma pessoa que tem um coração puro quanto à idolatria, quanto aos pecados. E Deus disse a um ancião, Deus, ele não exortou um jovem a andar em perfeição. Ele não chamou a atenção de um jovem acerca dos seus pecados da mocidade, das paixões da mocidade. Não. Deus disse a Abraão quando ele tinha 99 anos. Um homem de 99 anos de idade foi exortado por Deus para andar em retidão, para andar em santidade. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus, em outras palavras, estava dizendo a Abraão: entrega-te a mim completamente, sem reservas, e eu me revelarei a ti. Eu serei o teu amigo, eu não te ocultarei nada. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, baseado nesse texto, Deus exige perfeição do seu povo. Ele nunca propõe aos seus filhos um padrão baixo. Mas Deus sempre, Ele propõe para o seu povo um padrão moral elevado. Moisés disse para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, Moisés disse: perfeito serás para o Senhor teu Deus. Salomão exortou o povo de Israel a viver uma vida de integridade, a andar em integridade diante do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, 61 diz: seja, pois, perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, andando em seus estatutos e guardando os seus
mandamentos. Perfeição. Jesus disse para os seus discípulos: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Aqui nesse texto de Mateus 5,41, quando Jesus exige a perfeição dos seus discípulos, esta palavra perfeito no grego é teleios. Aqui Jesus está dizendo: sejam maduros, sejam completos, alguém que atingiu o alvo, alguém com um coração inteiro, alguém com um coração não dividido. Sejam maduros, sejam experientes, sejam perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Tiago, em sua carta, Tiago capítulo 1, versículo 4, diz: portanto, irmãos, perseveremos com diligência, com atenção, com zelo, com cuidado. Ele está dizendo: vivam a vida de vocês com diligência, com cuidado. Leve a vida cristã com zelo, uma diligência crescente, a fim de sermos por Deus guardados daquela hora, sabendo que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O mesmo Tiago disse no capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, se alguém não tropeça nos pecados da língua, se alguém não tropeça na maledicência, se alguém não tropeça na fofoca, se alguém não tropeça na contenda, na mentira, Tiago diz: o tal é perfeito. O tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, ele está dizendo: aquele que tem a capacidade, tem o poder de refrear a língua, ele é capaz também de refrear todo o corpo. E Tiago diz que este tal é perfeito. Deus exige de nós, em nossa esfera, Deus exige a nossa perfeição, assim como na esfera dele, ele é perfeito. Ele exige que nós venhamos viver em consonância à vida dele. Ele diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então o que é que ele está exigindo de nós? Que nós sejamos perfeitos na nossa esfera, no nosso contexto, no nosso mundo, assim como ele o é no dele. Ele é santo, nós precisamos ser santos. Deus é justo, nós precisamos ser justos, buscar a justiça de Deus. Deus é verdadeiro, Deus é reto, Deus é sincero. Nós também deveremos ser verdadeiros, sinceros. Nós deveremos ser retos. Deus é luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Deus é amor, e ele disse que nós devemos amá-lo em primeiro lugar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então ele exige um padrão de perfeição, ele exige um padrão de excelência. Então, para eu andar com Deus e Deus andar comigo, eu preciso estar em harmonia, eu preciso estar em sintonia, de acordo com o que ele ordena e de acordo com o que ele prescreve na sua palavra. Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Porventura Deus andará comigo, se a minha vida não estiver em consonância, em sintonia com a vida dele? Será que Deus andará? Então, há algumas condições e alguns requisitos na história de Abraão para o homem andar com Deus.
quando ele diz: anda na minha presença, anda diante de mim e ser perfeito. E eu quero falar sobre alguns requisitos, algumas condições para o andar com Deus, para o homem andar com Deus. Vamos lá agora para Gênesis capítulo 12, vamos falar sobre o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor chamou Abraão para uma missão. Deus, ele nos chama para uma missão importante, para nós executarmos nesta terra para ele, amém? Ora, o Senhor disse a Abraão, ainda não é Abraão, é Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira condição para o homem andar com Deus é a separação. Diga: separação. É separar-se, é apartar-se, é afastar do ambiente, do mundo de pecado para andar com Deus. Primeira exigência de Deus, a primeira condição, o primeiro requisito de Deus, Abraão, é separação. Ele diz: sai da tua terra. Você vê que o chamado começa para ele sair, se apartar do ambiente macro, do seu país, da sua cidade. Depois vai estreitando, largar os costumes da sua família. E depois chega ao ambiente social micro, da casa do seu pai. Então Deus disse para ele: sai da tua terra, sai do ambiente global, do ambiente macro, da sua cidade, da tua parentela, o ambiente social reduzido, da família dele, e da casa do teu pai, desse ambiente micro. Então a primeira coisa que Deus faz para mudar a vida do homem, quantos aqui querem ser mudados por Deus? Quantos aqui almejam andar com Deus? A primeira coisa que Deus, ele faz para mudar a vida do homem é tirar-lhe de onde ele está. Para Deus mudar a sua vida, ele precisa tirar do ambiente onde você está. Não é sair da sua casa, não é sair da sua cidade, não é abandonar a tua família, mas é abandonar os hábitos, abandonar os costumes, abandonar as tradições de pecado, abandonar o ciclo doentio da história de pecado da família. Então Deus, para mudar a vida de Abraão e para que Abraão andasse com Deus, primeiramente Deus precisava tirá-lo de onde ele estava. Onde Abraão estava? Onde era que Abraão estava quando Deus o chamou? Em Gênesis 15, 7, nós temos a pista. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era o ambiente onde Abraão estava. Os caldeus, eles eram também conhecidos como os sumérios. São as primeiras civilizações ali na Mesopotâmia, no Crescente Fértil, ali entre os rios Tigres e Eufrates, uma região muito fértil. Aquela civilização é a pré-civilização babilônica, que futuramente se tornariam os babilônios. Os sumérios, eles foram excelentes arquitetos, construtores. Eles construíam os zigurates, que eram templos religiosos. A religião deles era politeístas. Eles adoravam muitos deuses. Eles eram um povo idólatra, totalmente envolvidos na idolatria. Ur dos Caldeus, hoje, é uma cidade no Iraque chamado Tel El Mukayar.
É lá de onde veio Abraão. Era uma cidade idólatra, cujo nome da cidade deriva do deus Urim. Urim era o padroeiro da cidade. Por ser uma cidade idólatra, a cidade estava relacionada, o nome da cidade estava relacionado até mesmo com o nome do deus da cidade, Urim, por isso que é Ur dos caldeus. E era nesse ambiente que Abraão vivia, neste ambiente de corrupção, neste ambiente de prostituição, porque você sabe que onde há idolatria, há também prostituição. O pecado sexual está atrelado ao pecado da idolatria. Abraão estava nesse ambiente. E aí Deus chega com ele e diz: sai desta terra. Sai da tua terra. Sai dessa estrutura pecaminosa. Sai da tua parentela. Senhor, mas eu não posso ir, os meus parentes. Senhor, eu tenho muitos parentes aqui, eu não posso deixar esse lugar. E aí Deus diz para ele: sai da tua parentela. O pai de Abraão era um idólatra. O pai de Abraão era um fazedor de ídolos. Segundo as lendas judaicas, segundo a tradição, Terá, o pai de Abraão, ele construía ídolos na sala da casa de Terá. Tinham ídolos enormes, pelo menos 10 ídolos maiores, e uma multidão de ídolos pequenos, imagens de escultura de deuses, uma multidão de deuses menores. E Terá levava Abraão à sua sala e mostrava para ele os ídolos e dizia: aqui está aqueles que fizeram o céu, que fizeram a terra. Aqui estão aqueles que criaram a minha vida, que criaram a vida da sua mãe, que criaram a sua vida, aqueles que criaram todos os homens que habitam na terra. Então Abraão vivia nesta cultura idólatra de mentira, de engano. E aí o que é que acontece? Deus o tirou desse lugar. Deus o tirou e o levou a Harã, a Padã Harã, quando você lê o livro de Gênesis, a história de Abraão e de Terá. E lá em Padã Harã, Deus, ele se revelou então a Abraão. De um modo invisível, Deus guiou o patriarca, Deus guiou o seu servo até um lugar longe da idolatria, onde ele pudesse revelar-lhe. E foi em Padã Harã que Deus se revelou para ele. Foi em Padã Harã que Deus disse: sai da tua terra. Deus disse: separa-te. Deus disse: desliga-te deste ambiente idólatra. Desliga-te deste ambiente depravado, corrompido, pecaminoso. Te afasta dessa terra. Te afasta dessa gente. Larga tudo isso. Larga essas amizades que te prejudicam. Te desliga das tradições. Te desliga dos pecados da tua parentela. Abandona os ídolos do teu pai. Abandona o engano. Abandona a mentira. Vem e segue-me. Quer andar com Deus? Quer andar com Deus, igreja? Ele primeiramente precisa tirar você desse ambiente, dessa condição espiritual em que você se encontra. Qual a condição espiritual que você se encontra hoje? Qual a tua condição? Qual o teu ambiente espiritual? Quais são os pecados dos teus pais? Quais são os pecados da tua cidade que você está envolvido? Quer andar com Deus? Tem que romper com a tradição. Tem que romper. Quer andar com Deus? Então se separa. Porque Deus anda com aqueles que se separam. Tem que abandonar a vida de pecado.
tem que abandonar as drogas, tem que abandonar a bebida, tem que abandonar os vícios, tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar a internet suja, o adultério, a fofoca, o disse-me-disse, tem que abandonar tudo isso, a contenda, a rebeldia, tem que abandonar a preguiça, tem que abandonar o excesso de entretenimento, tem que abandonar a vida velha, tem que abandonar o velho homem, e tem que viver, tem que se tornar uma nova criatura, tem que nascer de novo para andar com Jesus. Te desliga de ambientes pecaminosos, te desliga de pessoas pecaminosas, que pecam com você, que estão te levando à perdição. Te desliga de pessoas corrompidas, de pessoas depravadas, de pessoas prostitutas, de mulheres prostitutas, de homens prostitutos. Te desliga, te afasta dessa gente, te afasta dessas amizades que pode te levar para a perdição. Deus está falando com você, igreja, te afasta. Dá bom testemunho para eles, prega a palavra de Deus para eles, ganha-os para Jesus, traz para a igreja com você, influencia essas pessoas e não seja influenciado por elas. E assim tu poderás andar com Deus. Para Deus transformar o homem, Ele precisa tirar o homem do ambiente, da condição espiritual em que ele se encontra. Seja santo. Santo é aquele que se afasta. Santo é aquele que se separa. Se não for assim, se você não se afastar, se não for assim, você estará andando só. Deus não estará andando com você. Deus não anda contigo. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, Deus certamente que não andará. Por acaso Deus andará com alguém que tem o caráter duvidoso? Alguém que tem um coração corrompido, desfacelado, um coração dividido, incorreto? Alguém que não anda em lealdade, alguém que não anda em sinceridade, que deixa dúvidas, alguém cujo coração não é puro para com Deus, cheio de idolatria, cheio de mentira, cheio de inveja, cheio de engano, cheio de corrupção, certamente que Deus não andará. Não, Deus não anda. Deus é santo e manda-nos sermos santos. Sede santos assim como eu, o Senhor, sou santo. Deus não anda, porque Deus conhece o caminho dos justos. Ele não anda com o ímpio, porque o caminho do ímpio perecerá. Moisés, antes de morrer, ele disse a Josué, está lá em Deuteronômio 31:8. Moisés estava falando com o povo e dizendo, olha, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo. Olha aí, ó. Olha aí a palavra de Moisés para o povo. Olha o encorajamento de Moisés para o povo. Olha, o Senhor será contigo, Ele não te deixará, Ele não te desamparará, não temas, nem te espantes. Moisés falou isso para o povo. E aí quando você continua lendo o texto, diz o seguinte: aí o Senhor apareceu a Moisés. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: olha, Moisés, tu vai morrer. Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará. Este mesmo povo que tu está dizendo que eu sou com eles, este mesmo povo que tu está dizendo que eu não vou abandoná-los, Moisés está dizendo, este povo se levantará e esse povo se prostituirá. Este povo vai se prostituir. Este povo vai adulterar espiritualmente. Esse povo vai me trair, indo após os deuses estranhos na terra, porque eles não se separaram da idolatria.
Eles não abandonaram os seus velhos pecados. Eles não abandonaram as suas velhas práticas. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles não se separaram. Eles ainda estão casados com o Egito, Moisés. Para cujo meio vai e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males? Porque o meu Deus não está no meio de mim? Eles perguntaram, é como se estivesse perguntando: por que Deus não anda mais comigo? Por que Deus, Ele não está comigo? Por que o meu Deus não está no meio de mim? Porque Deus não anda com idólatra. Porque Deus não anda com prostituto. Sabe por que Ele não anda com prostituto? Sabe por que Ele não anda com adúltero? Porque Ele não é adúltero. Ele é santo, Ele é puro. Deus exige de nós a perfeição em nosso estado de condição, assim como Ele o é no seu estado de condição. Deus é santo, Deus é puro, Deus é reto, Deus é verdadeiro, Deus é sincero, Deus é luz. Deus é luz. 1 João versículo 1, versículo 5 ao 7. A Bíblia diz, João diz: Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você disser que você anda na luz, ou seja, se você disser que você é crente, mas pratica as obras das trevas, a Bíblia diz que você está mentindo. A Bíblia diz que você é mentiroso. E sendo mentiroso, você é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Deus não tem sociedade com o diabo. Deus não tem sociedade com as trevas, uma vez que Ele é luz. Temos que andar na luz, como Ele na luz está. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Se queremos andar com Deus, temos que andar em perfeição. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando os 10 espias, lá em Números 13, 14, quando aqueles homens se rebelaram contra Deus, e Deus trouxe uma sentença, um castigo sobre eles, eles tentaram consertar a bobagem que eles fizeram, do jeito deles. Eles tentaram consertar o erro deles, sem arrependimento. Eles não se arrependeram. E eles queriam subir. E eles disseram: não, então vamos agora. Vamos agora que Deus é conosco. Então vamos subir agora que nós vamos vencer. Moisés disse para eles: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Por que que Ele não estará no meio de vós? Porque Ele não anda com rebeldes. Vocês foram rebeldes ao Senhor e agora vocês querem subir achando que Deus está com vocês. Não, Deus não subirá com vocês. Ele não anda com rebeldes. Ele não subirá para que não suba, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos e caireis a espada. Pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Aquele que se desvia do Senhor, Deus não estará mais com ele. Se você está afastado de Deus, se conserte, meu irmão. Se conserte, minha irmã. O texto diz
que aqueles que se desviam, o Senhor não estará com eles. Por que que Deus não estava com eles? Por que que Deus não andava com eles? Era um povo de Deus, era o povo escolhido, era o povo que Deus os tirou do Egito. Mas havia um grupo que Deus o havia abandonado. Por que que Deus os abandonou? Porque eles não estavam andando em perfeição diante de Deus. Eles não estavam andando em santidade, em sinceridade, em retidão diante de Deus. Eles tinham um coração dividido, um caráter duvidoso, um caráter distorcido. Eles eram incoerentes com aquilo que eles eram para aquilo que eles faziam. Era um povo de Deus, mas as suas obras revelavam os seus pecados, os pecados de ímpios. Era um povo passivo, era um povo desanimado, um povo resistente e um povo rebelde. E Deus disse que não subiriam, que ele não podia subir com eles, que se eles subissem, eles seriam devorados pelos seus inimigos, porque Deus não estaria com eles. Então, primeiro quesito para Deus andar comigo é que eu tenho que me separar. Não separar da mulher, não separar do marido, mas separar do pecado, separar do mundo, separar da depravação, separar da pornografia, separar da corrupção, separar da mentira, separar do engano. Eu tenho que me separar. Santo significa separado, aquele que se separou para Deus. Primeiro requisito de Deus para nós andarmos com Ele e consequentemente Ele andar conosco. A segunda condição para eu andar com Deus é que eu devo obedecê-lo. Amém? Diga obediência. É ouvir e crer. Deus falou para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu, mas não somente ouviu. Abraão creu e obedeceu. Abraão não saiu às cegas. Para onde é que eu vou? Ele não saiu às cegas, porque ele sabia que aquele que o chamou é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que cremos e pensamos. Se Deus me chamou, Ele vai mostrar o lugar. Eu não sei onde é, mas Ele sabe. Aquele que obedece o comando de Deus, aquele que obedece o comando do seu líder, aquele que obedece o comando do seu pastor, aquele que obedece às ordens do Senhor, ele diz: eu devo ir para onde as ordens do Senhor, para onde as ordens do meu Senhor, para onde as ordens do meu pastor me levarem. Eu vou. Abraão diz: eu vou, eu não sei o lugar, mas ele sabe. Talvez seus familiares, seus amigos disseram: ô Abraão, você é louco? Para onde é que tu vai? Que Deus é esse que tu não vê? Que Deus é esse que manda tu deixar a tua terra, a tua parentela, deixar os ídolos do teu pai e ir para uma terra que tu não sabes onde é? Eu realmente não sei onde é, mas Ele sabe o lugar. Eu sei onde eu vou chegar, porque no lugar em que eu vou chegar é o lugar que Deus preparou para mim. Aleluia. Eu ainda não sei o lugar, mas Ele já está lá me aguardando. Ele já reservou para mim aquele lugar. Eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecê-lo porque Ele vai fazer de mim algo notável, notório, grandioso. Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que obedecem o comando de Deus, Deus faz dele algo notório, notável e grandioso. Deus disse para Abraão, porque ele obedeceu: farei de ti uma grande nação. Só cresce quem obedece. Diga: só cresce quem obedece.
Só vence, só conquista, só é vitorioso quem obedece. Deus estava chamando Abraão para grandes coisas. Deus estava mudando completamente a sua posição geográfica, a sua posição espiritual, a sua posição moral. Deus estava tirando da pobreza e levando para a prosperidade, para uma terra que mana leite e mel. Deus estava tirando de uma vida moral corrompida para uma vida moral de excelência, andando em perfeição, andando com Deus. Esse é o plano que Deus também tem para você, meu querido. Deus quer transformar a tua história. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua família. Ele quer que você e sua família mudem a realidade, o seu contexto para Ele. Deus chamou Abraão e Deus fez de Abraão uma nação que mudou o mundo. Deus fez de Abraão uma nação que mudou o mundo. Aquilo que eu não vejo, eu ainda não estou vendo, já é uma realidade para Deus. O meu futuro não é incerto. Deus já está lá me aguardando. Diga, o meu futuro não é incerto. Porque Deus já está lá no meu futuro, me aguardando, preparando o território para mim, preparando a terra para eu conquistar. O meu futuro não é incerto, porque Deus está comigo, aleluia. Então quando eu renuncio, quando eu abandono tudo pelo reino de Deus, quando eu me separo, quando eu obedeço, quando eu rompo com o ciclo doentio da minha família, da minha história, dos meus antepassados, quando eu rompo com os hábitos, com os costumes, com as crenças distorcidas, o Senhor me abençoa, o Senhor me engrandece, e eu me torno não só uma bênção, mas eu me torno o aferidor de bênção e também o aferidor de maldição para os outros, de acordo com o tratamento deles para comigo. O Senhor disse: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quantos querem ser uma bênção? Quantos querem ser uma bênção? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia. Quem obedece sabe onde vai chegar, porém o desobediente fica pelo caminho. Quem obedece sabe onde quer chegar. Ande com Deus. A Bíblia narra a história de Enoque, um homem que andou em perfeição com Deus. Enoque não morreu. Enoque não experimentou a morte. Deus o levou vivo para o céu. Olha que coisa magnífica. Deus o trasladou para o céu sem que Enoque tivesse que encarar o pior inimigo do homem, que é a morte. Ele foi trasladado. Sua descendência foi a mais abençoada da terra. Sua descendência teve uma vida longa. O filho de Enoque foi o homem que mais viveu na face da terra. Matusalém viveu 969 anos, porque o seu pai semeou princípios, o seu pai semeou valores, o seu pai andou com Deus, o seu pai agradou a Deus, e como consequência disso, a descendência dele foi abençoada. Nos dias de Enoque, ninguém temia o Senhor como ele. A Bíblia diz em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqueles que andam em perfeição, homens
que o autor aos Hebreus diz: homens que não eram dignos de andar nesta terra. Homens que não eram dignos de andar neste mundo. Porque eram homens que estavam no nível moral, no nível espiritual mais elevado. Homens que andaram com Deus. A forma como ele deixou este mundo é relatada pelo autor de Hebreus. Lá nos Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Agradado a Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Entrega tudo a mim. Entrega o teu coração. Entrega a tua vida. Entrega a tua família. Quando eu entrego tudo a Deus, coisas extraordinárias acontecem comigo. Os pastores da Igreja Batista do Brasil, ele disse o seguinte: se o Espírito Santo está se movendo entre os pentecostais, se é verdade que o Espírito Santo batiza os pentecostais, eu vou buscar esse batismo. Se eu for batizado, eu vou abandonar a Igreja Batista e eu vou virar pentecostal. Mas se eu não for batizado, eu serei um perseguidor ferrenho dos pentecostais. E ele começou a buscar a Deus. Buscou a Deus por um dia todo. Me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Nada. Não aconteceu nada. Segundo dia. Buscou a Deus o dia todo, noite toda. Não aconteceu nada. Terceiro dia. Deus se manifestou a ele. Deus disse: quer ser batizado com meu Espírito? Ele disse: eu quero. Tu farás tudo o que eu pedi de ti? Ele disse: faço. Tá bom. Me dá a tua mulher. Entrega a tua mulher para mim. Ele disse: entrego. Entregou a mulher. O Senhor disse para ele: entrega a Igreja Batista lá da cidade dele, onde ele era pastor. Entrega a igreja para mim. Entrega a igreja para o meu comando, para eu comandar a igreja. Para eu ser o pastor da igreja. Entrega a igreja para mim. Ele disse: entrego. Está aqui a igreja. O Senhor disse para ele: entrega o teu objeto de idolatria. Qual é, Senhor? Entrega a tua biblioteca, que tu a faz uma idolatria. Entrega os teus livros para mim. Entrega a tua biblioteca. Eu disse: entrego. Aí por fim o Senhor disse para ele: entrega a tua vida para mim. O Senhor está falando para um pastor que pregava a palavra de Deus, que ensinava o povo de Deus: entrega a tua vida para mim, porque até hoje tu não entregaste. Entrega a tua vida para mim. Ele disse: entrego. Quando ele entregou, veio um fogo de Deus, entrou na alma dele, transpassou a alma dele, se moveu dentro dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado com o fogo de Deus. Nunca mais aquele homem foi o mesmo. Quando ele entregou tudo para Deus. O que é que você precisa entregar para Deus? Entrega a tua vida para Deus. Entrega o teu andar com Deus. Entrega o teu testemunho para Deus. Entrega os teus dons. Entrega os teus bens. Entrega aquilo que tu mais ama. Abre mão, entrega para Deus. Entrega os teus planos, entrega os teus sonhos, te entrega para Deus, te entrega para a obra de Deus, te entrega integralmente para Deus, te entrega para Ele. Fica em pé.